O Holodomor tem gerado muitas polêmicas nas redes sociais, mas hoje ninguém questiona que milhões de pessoas tenham morrido de fome na Ucrânia entre 1932 e 33. A polêmica atual está nas causas dessa grande fome, se ela foi natural ou planejada por Stalin. Os marxistas defendem que não houve nenhum planejamento e as causas foram naturais. Segundo eles, a tese da fome planejada teria nascido nos jornais americanos do magnata William Hearst, famoso por apoiar os regimes de Mussolini e Hitler. Na época, seus jornais publicaram matérias sensacionalistas do Holodomor com fotos apelativas de pessoas mortas de fome. As fotos não eram do Holodomor, mas de alguns anos antes, provavelmente da seca na região do Volga, na Rússia. Essa história é contada no livro Fraude, Fome e Fascismo de Douglas Toro, que foi lançado em 1987, 55 anos depois do Holodomor. Até aqui o livro de Toro acertou. Como fotógrafo, sua análise das origens das imagens foi correta. E de fato, William Hearst queria impactar os leitores com fotos dramáticas e usou qualquer foto que tinha à mão. Também é provável que as ditaduras da Itália e da Alemanha tenham contribuído de alguma forma na construção dessas matérias. O problema está na conclusão de Toro de que as matérias dos jornais de Hearst, bem como as fotos, seriam a fonte da mentira de que Stalin teria planejado a fome na Ucrânia. Para comprovar que as matérias de Hearst foram culpadas por espalhar essa tese, todos os estudos sobre o Holodomor deveriam usar os textos dos jornais de Hearst como fonte primordial para acusar Stalin. Mas o único caso que Toro encontrou foi o livro Colheita de Amargura, de Robert Conquest, que em 430 páginas fez uma única citação de um trecho de uma matéria publicada por Hearst que conta como alguns ucranianos teriam morrido. Note que ele não usou a matéria para acusar Stalin de ser o culpado. Conquest também usou algumas fotos que foram publicadas nos jornais de Hearst, mas vale notar que as fotos em si não revelam nada sobre as causas da fome, não mostram se Stalin era ou não o culpado. Então, como Douglas Toro concluiu que a ideia de responsabilizar Stalin tenha partido do uso incorreto dessas fotos? Não faz sentido. Essa confusão mostra que Toro não tinha nenhum preparo em pesquisa histórica nem sobre metodologia de análise para chegar a essa conclusão. O raciocínio de Toro é de que se Conquest usou uma fonte suspeita, todas as outras fontes também são suspeitas. Não funciona assim. Historiadores usam pelo menos 300 fontes diferentes para escrever um livro, e se uma delas está incorreta, isso não invalida as outras. Douglas Toro também conta que o jornalista contratado pelo jornal de William Hearst usava um nome falso e provavelmente nem esteve na Ucrânia. O que ele não conta é que um jornalista britânico chamado Gareth Jones esteve lá de fato e, quando voltou, escreveu alguns artigos no Guardian sobre a fome na Ucrânia. No dia seguinte à publicação do primeiro artigo, ele começou a ser difamado por grande parte da imprensa inglesa e norte-americana, principalmente pelos grandes jornais como o New York Times, que tinha a maior tiragem da época nos Estados Unidos. Jones foi chamado de mentiroso pelo maior jornalista do New York Times, Walter Duranty, e por Eugene Lyons, da agência de notícias United Press. Anos mais tarde, Lyons admitiu sua própria mentira. Derrubar Jones foi uma tarefa tão desagradável quanto coube a qualquer um de nós em anos de malabarismo com fatos para agradar regimes ditatoriais. Mas nós o derrubamos por unanimidade, com manobras quase idênticas. O pobre Gareth Jones deve ter sido o ser humano mais surpreso vivo quando os fatos que ele tão meticulosamente colheu foram encobertos por nossas negações. A viagem de Jones à Ucrânia foi contada no filme A Sombra de Stalin, que está na Netflix. Mas além das reportagens de Gareth Jones, existe uma extensa historiografia sobre o Holodomor. O
O primeiro estudo sobre a Grande Fome na Ucrânia foi do polonês e judeu Rafael Lemkin, com o ensaio Genocídio Soviético na Ucrânia em 1953. Foi Lemkin que criou a palavra genocídio. Com a invasão dos alemães na Polônia, 49 parentes e familiares de Lemkin foram mortos em campos de concentração nazistas. Como advogado, a pesquisa de Lemkin se baseou principalmente nas leis e decretos soviéticos contra os ucranianos. Ele concluiu que houve 4 etapas no projeto de sufocar a resistência ucraniana à coletivização. A primeira etapa foi o fuzilamento de 80% dos intelectuais ucranianos entre 1930 e 31. A segunda foi a destruição da Igreja Ortodoxa e prisão de seus sacerdotes. Para os soviéticos, a fé dificultava a introdução de valores comunistas na Ucrânia. A terceira etapa foi confiscar o máximo de grãos dos camponeses até que eles cedessem à coletivização. Foi nesse momento que milhões morreram de fome. A quarta etapa foi a dispersão dos ucranianos. Milhares foram removidos para outras repúblicas soviéticas e parte da Ucrânia foi repovoada por russos. Em 1987, com a abertura política de Gorbachev, alguns documentos do Holodomor começaram a vir a público, e com o fim da União Soviética, em 91, centenas de documentos foram liberados. A partir daí, uma nova geração de historiadores passou a estudar em mais detalhes o tema. O historiador Mark Togger, por exemplo, escreveu que esses dados mostram que os efeitos da coletivização e industrialização forçada foram piores do que se supunha. Outro historiador, Timothy Snyder, escreveu: Stalin escolheu matar milhões de pessoas na Ucrânia soviética. Não foi a escassez de alimentos, mas o confisco dos alimentos que matou milhões na Ucrânia soviética. Foi Stalin quem decidiu quem tinha direito a quê. O historiador Hiroaki Kurumiya escreveu que, se o governo soviético tivesse disposto a aceitar a ajuda externa ou mudar a prioridade comercial, a fome poderia ter sido evitada ou teria sido de natureza muito limitada. Numa das biografias mais bem documentadas sobre Stalin, Stephen Kotkin explicou que, no início, membros do Politburo pensavam em coletivizar a agricultura voluntariamente, mas em 1928 a coletivização voluntária ocorreu em apenas 1% das terras. A coerção seria a única forma de coletivizar por atacado. A extrema violência chocaria até os membros do partido. Stalin justificou que não podia fazer omelete sem quebrar os ovos. Ou a revolução camponesa era feita, ou o regime estaria sob ameaça. Michael Ellman conta que o líder do Partido Comunista na Ucrânia da época, o polonês Stanisław Kościor, deixou claro que a fome foi um castigo do regime contra os ucranianos ao afirmar que a fome ainda não ensinou a muitos cossacos o bom senso. O historiador português Antônio Ramos dos Santos escreveu: nas fazendas coletivas, os ucranianos não eram autorizados a receber cereais até completarem as suas cotas de produção, que eram impossíveis de alcançar. Este processo conduziu milhões de pessoas a morrer de fome. Hiroaki Kurumiya encontrou no registro de um funcionário da polícia política soviética um comentário de um dos líderes mais próximos de Stalin, Lazar Kaganovich, responsável pela coletivização da agricultura na Ucrânia. Mesmo que alguns kolkhozes morram, eles estão pagando por seus próprios erros. Hoje em dia, no meio acadêmico, não há qualquer polêmica sobre a causa da grande fome na Ucrânia. O historiador Simon Payaslian, por exemplo, afirma que quase todos os especialistas em história soviética atualmente classificam o Holodomor como um genocídio produzido pelo stalinismo. Outro historiador que confirma esta visão é Norman Naimark. É justo dizer que a maioria dos estudiosos não tem nenhum problema em tratar o Holodomor como genocídio. E não são apenas os historiadores que reconhecem o genocídio soviético.
Em 2008, o Parlamento da União Europeia reconheceu o Holodomor como um crime contra a humanidade. E fora da União Europeia, outros 17 países já reconheceram o Holodomor como crime de Estado. Em 1988, foi criada uma Comissão Internacional de Inquérito sobre a Fome na Ucrânia. Participaram da comissão vários peritos e historiadores. Até Douglas Toro foi convidado, mas preferiu não comparecer. Os analistas da comissão concluíram que o livro de Toro não poderia ter sido escrito sozinho. Havia informações no livro que na época estavam sob sigilo da União Soviética e o autor claramente recebeu assistência oficial soviética. A historiadora e jornalista Anne Applebaum verificou que o Instituto de História do Partido Comunista, tanto em Moscou quanto em Kiev, contribuiu para o manuscrito de Toro. Versões não assinadas foram enviadas de um lado para o outro entre os escritórios daqueles dois comitês centrais do partido a fim de serem corrigidas e comentadas. Diplomatas soviéticos acompanharam a publicação e o progresso do livro e o promoveram de todas as formas possíveis. O propósito do livro era difamar quem quer que escrevesse algo sobre a fome. Atualmente, o livro de Douglas Toro não é bem visto entre os especialistas em história da União Soviética. O historiador canadense Lubomir Luciuk, por exemplo, menciona no livro Searching for a Place. Um exemplo básico de literatura negacionista do Holodomor é Douglas Toro, com seu livro Fraude, Fome e Fascismo. Applebaum explica que a negação da Grande Fome começou na própria União Soviética, onde qualquer pessoa era proibida de falar do assunto. Estudantes e operários mandados ao interior para ajudar a colher a safra de 1933 eram coagidos de maneira clara a não falarem do que tinham visto. Foi-nos dito que costurássemos nossa boca. Ninguém falava sobre a fome ou sobre os corpos nas ruas. Os rumores foram confirmados quando pessoas das cidades foram despachadas para o interior a fim de ajudar na colheita e viram de onde vinham os esqueletos vivos que assombravam as ruas das cidades. Agora que apresentamos alguns dos principais historiadores do Holodomor, suas fontes e suas conclusões, e que vimos que não existe qualquer polêmica no meio acadêmico, podemos contar a história do Holodomor em si, baseada nos livros mais bem documentados sobre o assunto. Uma das primeiras coisas a dizer é que a palavra Holodomor não foi criada para ser parecida com Holocausto. Na língua ucraniana, Holod quer dizer fome e Mor significa morto, exausto. A tradução seria mortos de fome ou morte pela fome. Os campos ucranianos eram conhecidos como Terra Negra, uma das regiões mais férteis do mundo e uma das maiores fornecedoras de grãos para a Europa. Quando Stalin assumiu o poder em 1927, criou seu primeiro plano quinquenal, que previa uma grande industrialização nas repúblicas soviéticas. Para comprar máquinas e equipamentos do exterior, o regime precisava exportar mais grãos. Mas com a crise de 29, o preço internacional do trigo tinha caído em 31%. Para compensar, o regime aumentou as cotas que os camponeses deviam entregar ao governo e reduziu os preços que pagava aos camponeses. As compras de grãos são uma alavanca para alcançarmos a reeducação socialista do ucraniano. Nós o ensinamos a pensar diferente, não mais como dono de grãos, e colocaremos o camponês no canal da disciplina proletária. Assim que os ucranianos se recusaram a ir para as fazendas coletivas, passaram a ser rotulados de kulaks, ainda que fossem pobres. Kulaks eram os burgueses do campo, aqueles que impediam o progresso do socialismo, segundo o regime. Foi quando os intelectuais e artistas começaram a se reunir para organizar uma revolta. Milhares foram presos e executados. Logo depois, começou a coletivização das terras. Lev Kopelev, que era um jovem ucraniano, adepto fervoroso do bolchevismo, escreveu: "Nosso grande propósito era o triunfo universal do comunismo, e em nome desse propósito,
tudo era permitido: mentir, roubar, destruir dezenas de milhares e mesmo milhões de pessoas, todos aqueles que prejudicassem nosso trabalho ou pudessem impedi-lo, todos que se colocassem no nosso caminho. Kopelev fazia parte de um grupo chamado 25 mil. Eram cerca de 25 mil homens recrutados nas cidades para irem ao campo levar a consciência de classe aos camponeses e ensiná-los a plantar num sistema que seria mais moderno e eficiente. Mas para os camponeses, o especialista em história oral, William Knoll, descobriu que os 25 mil eram relembrados como incompetentes. Usavam as sementes erradas para o tipo de solo, davam maus conselhos, não sabiam coisa alguma sobre o campo. Pasha Angelina também trabalhou com os 25 mil. Em seu livro de memórias, ela escreveu sobre suas experiências na Ucrânia. Os kulaks se puseram entre nós e o progresso, e não havia persuasão, pressão ou taxação suficientes para tirá-los dali. Mais uma vez, o partido compreendeu nossas necessidades e mostrou-nos a solução. Através do camarada Stalin, o partido nos disse: parem de educar os kulaks e passem a liquidá-los como classe. A primeira ordem vinda de Moscou era para que os jovens escolhessem as 50 mil famílias camponesas mais resistentes para serem exiladas em outras regiões da Ucrânia. O próprio Stalin chegou a cobrar mais vigor dos funcionários responsáveis pela coletivização das fazendas em um discurso público. Nunca houve no mundo um partido tão poderoso e autoritário como o nosso. Ninguém nos impede de conduzir as fazendas coletivas da maneira que é exigida. Se não conseguimos administrar as fazendas coletivas, somos nós os culpados, pelo fato de nossos camaradas não expulsarem os elementos antissoviéticos. Como os ucranianos continuavam resistindo a trabalhar quase de graça nas terras do Estado, Moscou ordenou que as brigadas locais começassem as expropriações, não só dos grãos, mas das terras dos camponeses, de suas casas, seus móveis e até de suas roupas. Mesmo assim, essas famílias se recusaram a ir para as fazendas coletivas. Então Stalin acusou-as de tentar matar os soldados soviéticos de fome por deixarem de produzir alimentos. Ele escreveu: os produtores de grãos de sua região realizaram uma greve de produção, uma sabotagem, e não se importam em deixar os trabalhadores e o Exército Vermelho sem pão. Cada vez mais sob pressão dos seus superiores, a Guarda Soviética começou a usar a violência contra os camponeses. Até os relatórios do Comitê Executivo Soviético registraram casos de violência, não como denúncia, mas como demonstração de fidelidade a Moscou. Muitos acabaram fugindo para as cidades. Com menos camponeses no campo, a produção acabou caindo, mas Moscou achava que, na verdade, os ucranianos estavam escondendo ou roubando parte das colheitas e continuavam resistindo. Então as tropas começaram a invadir as casas das fazendas coletivas e levar todas as reservas que as famílias tinham para passar o inverno. Logo, a fome se alastrou por toda a Ucrânia. É difícil calcular o número real de mortos do Holodomor, porque a maior parte dos documentos soviéticos não foi aberta pela Rússia. Mas algumas estimativas de mortos foram feitas a partir do crescimento populacional que toda a União Soviética vinha apresentando nos anos anteriores. A população soviética era de 168 milhões em 1930. Após a Grande Fome, o próprio governo esperava que o censo registrasse entre 170 e 172 milhões de habitantes. Os números reais, quando finalmente saíram, foram bem diferentes. A população total da União Soviética chegou a 162 milhões de habitantes, significando para aqueles que esperavam 170 milhões que faltavam cerca de 8 milhões de pessoas. Stalin não permitiu que o resultado fosse divulgado e mandou o diretor do escritório que conduziu o censo, Ivan Kraval, para o pelotão de fuzilamento. Desde então, as autoridades soviéticas sempre negaram a existência da fome. Por isso, todos os comunistas da Europa, Estados Unidos e Canadá repetiam o discurso do regime.
Até hoje, qualquer um que diga que o regime soviético causou a fome acaba sendo difamado. Hoje em dia, poucas escolas e faculdades de história ensinam sobre o Holodomor. Ele até é mencionado por alguns professores, mas sem nenhum aprofundamento. Talvez porque os professores não tenham conseguido ler os livros citados aqui. Grande parte deles não foi publicada no Brasil. E geralmente, livros que criticam o regime soviético não costumam ter espaço entre os acadêmicos no Brasil, ficando de fora das grades curriculares dos cursos de graduação. O trabalho desse canal é o de compensar essa lacuna e divulgar a história, os historiadores e as fontes que não são apresentados nas escolas e faculdades. Se você quiser conhecer mais histórias por trás da história, inscreva-se!